Olá pessoal, Auriceu Momolengue, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar de um tema muito pertinente. Como fazer as citações para um trabalho acadêmico. Antes de começarmos a falar do tema, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha para mais gente e vamos para o vídeo. Citação é nada mais nada menos que retirar um conteúdo de um autor para colocar no seu respectivo trabalho. Então, existem quatro tipos de citação: citação curta, citação longa, citação livre e citação de citação. Então, vamos aprender como elaborar ou como fazer essa citação na prática. Bora lá! Como fazer uma citação de forma simples. Então, existem quatro tipos de citação e a citação curta, que é a primeira. Eu vou aqui abrir o meu livro para poder exemplificar como é que funciona a citação curta. Esse é o meu livro, Áureo Momolengue, terceiro físico até a apresentação na prática. Eu tenho aqui já feito exemplos de citação para poder mostrar para você como é que funciona. Ok. A citação curta, normalmente ela não excede até 3 alíneas. Eu tenho aqui um exemplo que eu vou mostrar para vocês de citação curta. Está aqui. Citação curta não excede até 3 linhas, ou não excede o mais de 3 linhas. Está aqui. De acordo com Maximiano, 2000, a palavra motivação derivada do latim, tá. Então, as iniciais podem ser de acordo, ou pode ser conforme Maximiano. Vai depender muito da inicial que você vai colocar aqui, conforme Maximiano, tá. Para a citação, onde o autor é mencionado aqui na primeira, e ela aparece assim, né? 2000 entre parênteses. Mas se você citar o autor no fim, ou assim, a palavra motivação, essa citação é de Maximiano, então ele fica, ponto, né? Maximiano, 2000, vírgula, e o nome do autor aparece em letras maiúsculas. Então, esta é as duas formas de citação que existem para citar de forma curta. Para citar de forma longa, ela normalmente, tenho aqui o exemplo do meu livro, citação de forma longa, ela aparece de seguinte forma. Você vai citar o autor e depois vai colocar o texto. Chavenato explica sobre as características mais importantes da organização, que é o racionalismo. Então, aqui aparece a citação. A citação longa, normalmente, se virem aqui, ela tem um espaçamento de 4 centímetros da margem esquerda. Estamos a falar, a margem esquerda é esta. Então, ela aparece aqui, mas, sob regra, o tamanho é 10. O tamanho dele é 10. Então, você cita o autor e coloca a sua citação. Estamos a falar da citação longa, que vai além das 3 alíneas. A citação livre, conforme o nome diz, ela é citar o autor ou citar o texto do autor, mas de forma livre, ou seja, você poderá falar em suas palavras aquilo que o autor falou em um texto. Então, eu tenho também aqui um exemplo de citação livre, onde você poderá seguir, né, as normas da citação curta, que é, né, o autor, se for para colocar aqui embaixo, ela aparece maiúscula, mas se for aqui, ela aparece minúsculo. E
ela podia exceder mais de 3 a linha, mas a ideia é mencionar o autor, mas falar as palavras do autor com as tuas palavras e não com as palavras do autor, tá? Normalmente isso que se faz com a citação livre. Ela acontece mais quando você não teve acesso do documento ou do arquivo do autor e você ouviu o autor a falar deste conteúdo, então você vai citar ele de forma livre. Normalmente acontece desse jeito. E, por final, vamos encontrar a citação de citação. Citação de citação. A citação de citação é citar um autor através do outro autor. Nós temos aqui também um exemplo de citação e ele comporta algumas regras que veremos aqui. O texto diz: a maneira como uma pessoa motivada realmente age é influenciada pela percepção que ele tem da situação. Esta é uma citação de Kotler e Keller, tirada a partir do livro de Chavenato. Então, ao tirar, o mesmo aparece aqui um apud. Apud significa citado. Então, deve ser colocado também aqui o ano do autor, que você tirou o livro de Chavenato, no Chavenato 2004, apud, que é citado por Kotler e Keller 2006, página 184. Então, minha gente, é assim que se faz as 4 formas de citação. Citação curta, longa e livre. E este foi o conteúdo que tínhamos para mostrar para você. Até o próximo vídeo. Bye!